O que você faria se descobrisse que aquilo que você chama de culto é na verdade um culto a outro Deus? Você conseguiria reconhecer quando o diabo está usando a Bíblia? O diabo não precisa mais se esconder. Ele encontrou lugar em alguns púlpitos. Hoje, ele prega. Ele ministra. Ele grita fogo. E os crentes aplaudem, choram, gritam, aleluia. Fique até o final. Porque o que está acontecendo em muitas igrejas hoje não é avivamento. É possessão coletiva disfarçada de unção. O maior engano do diabo nunca foi aparecer com chifres. Foi aparecer com Bíblia na mão. Sim, Satanás conhece as Escrituras. Foi ele quem citou a Bíblia para tentar Jesus no deserto. Mas repare, ele citou o Salmo 91, fora do contexto, distorcido, a serviço de um propósito maligno. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Mateus 4.56. Satanás não tem medo de versículo. O que ele teme é a verdade discernida pelo Espírito. E é exatamente isso que ele tem feito em muitas igrejas. Usado a Bíblia como ferramenta de manipulação emocional, financeira e espiritual. Ele não precisa atacar a palavra de Deus, basta distorcê-la. Ele não precisa negar Jesus, basta apresentar um outro Jesus, que não confronta pecado, que não exige arrependimento, que só promete bênção e poder. Essa é a primeira evidência de que Satanás está pregando. Quando a Bíblia é citada, mas Cristo não é exaltado. Quando o culto emociona, mas não transforma. Quando o pregador fala bonito, mas esconde o arrependimento. Você reconheceria Satanás se ele usasse um microfone? Em muitas igrejas hoje, o púlpito já não é mais um lugar de proclamação da verdade. É um palco de performance. As luzes brilham. Os aplausos são constantes. O pregador é tratado como celebridade. E no lugar da glória de Deus, há ego inflado, marketing religioso e frases de efeito. O púlpito, que antes tremia sob o peso da palavra, agora vibra com piadas, storytelling e palavras proféticas genéricas. Palavras que não confrontam. Só massageiam o ego. O que era culto virou show. O que era altar virou vitrine. E o povo virou plateia, emocionada, entretida, mas espiritualmente vazia. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, amontoarão para si mestres, segundo as suas próprias cobiças. 2 Timóteo 4.3. E o que é mais grave? O povo aplaude, grita, corre, dança, chora, mas não discerne. Porque quando o diabo prega, ele não vem com chifre. Ele vem com carisma. Ele vem com unção fabricada. Ele vem com fogo estranho, que aquece, mas não purifica. Se o púlpito virou palco, então não se espante se o Espírito que está sendo invocado não for o Espírito Santo. Muita gente pensa que todo avivamento é de Deus. Mas nem todo fogo vem do céu. Há fogo que vem do inferno, e queimará aqueles que o celebram. No Antigo Testamento, Nadab e Abiú apresentaram fogo estranho diante do Senhor. Eles eram sacerdotes. Tinham posição, tinham vestes, estavam no altar. Mas mesmo assim, foram consumidos pela ira de Deus. E saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Levítico 10.2. O que isso nos ensina? Que nem todo culto é aceito por Deus. Nem toda manifestação espiritual é divina. Nem todo mover é avivamento. O falso avivamento geralmente vem antes do juízo. Ele embriaga a igreja com emoção. Distrai com barulho. Enche os bancos, os bolsos, os stores. Mas esvazia o céu. O que aconteceu com Israel? Eles dançaram ao redor de um bezerro de ouro, e chamaram aquilo de festa ao Senhor. Misturaram o nome de Deus com idolatria. Este é o teu Deus, ó Israel. E o povo assentou-se a comer, a beber, e levantou-se para folgar. Êxodo 32.46. Hoje, fazem o mesmo. Só mudaram o bezerro. Agora o ouro está no palco. O ídolo está no microfone. E o povo dança, achando que está adorando. Sim, é possível uma igreja inteira estar sob influência demoníaca. Possuída não no corpo, mas na mente, na teologia, na adoração. E como se reconhece isso? É simples. Quando a presença de Deus é substituída por histeria coletiva. Quando o Espírito Santo é usado como desculpa para desordem, gritaria e bizarrice. Pois Deus não é Deus de confusão, mas de paz.
1 Coríntios 14:33. Mas em muitos lugares, o culto é um caos. Gente se contorcendo no chão, latindo, gritando, pegando fogo, sem fruto algum de arrependimento ou santificação. Chamam isso de mover de Deus. Mas em Atos dos Apóstolos, o verdadeiro mover do Espírito produzia temor, unidade, conversões, doutrina firme e vida santa. Hoje, vemos o oposto: divisão, escândalo, orgulho espiritual e sensualidade no altar. Isso é avivamento ou possessão coletiva travestida de culto. Haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias destruidoras. 2 Pedro 2:1. Pedro falou de heresias encobertas. Ou seja, elas vêm disfarçadas de verdade. Entram pela porta da igreja e tomam o púlpito. O retrato da igreja possuída é esse. Tem Bíblia, mas não tem verdade. Tem louvor, mas não tem cruz. Tem mover, mas não tem transformação. Tem multidão, mas Cristo está do lado de fora. Pode parecer absurdo, mas está acontecendo. Crentes sinceros, sedentos, famintos por Deus, aplaudindo Satanás sem perceber. E por quê? Porque perderam o discernimento. Porque trocaram o evangelho pela emoção. Porque deixaram de examinar tudo à luz da Escritura, e passaram a viver de experiências. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Oséias 4:6. Aplaudem porque confiam mais no carisma do pregador, do que na verdade da palavra. Aplaudem porque confiam mais na estética do culto, do que no conteúdo do sermão. Aplaudem porque querem algo que faça sentir, não algo que os faça mudar. E Satanás sabe disso. Ele não precisa mais perseguir a igreja. Basta entrar nela e ser celebrado. Hoje, ele sobe no altar, grita glória, fala fogo, pula, chora e até ora em línguas. E no final do culto, os crentes levantam e dizem: que culto poderoso! Mas o Espírito Santo não estava lá. O diabo sempre quis ser adorado. E agora, em nome de Jesus, ele está conseguindo. A coisa mais assustadora não é quando o diabo entra numa igreja. É quando o Espírito Santo sai, e ninguém sente falta. Porque o povo ainda canta. O pregador ainda grita. Os músicos ainda tocam. As emoções ainda explodem. Mas Deus já não está mais lá. Foi isso que aconteceu com Sansão. Ele levantou-se como antes, achando que ainda tinha unção. Mas o texto diz: mas não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Juízes 16:20. Esse é o retrato de muitas igrejas hoje. Força aparente, movimento, barulho, mas Deus ausente. Filipe, você já se perguntou quantos cultos estão sendo realizados onde o Espírito Santo não tem liberdade nenhuma? Quantas vezes chamam de avivamento, o que na verdade é só uma manifestação da carne, ou pior, do inferno? É hora de acordar. É hora de calar os pregadores que seduzem com mentiras. É hora de discernir o espírito que está por trás de certos cultos, palavras proféticas e moveres sobrenaturais. Porque se a igreja não expulsar o diabo do púlpito, ela vai acabar expulsando Jesus da porta. Examine o culto que você frequenta. Examine o pregador que você ouve. Examine o espírito que está agindo. Porque onde o Espírito Santo está, há temor, arrependimento, santidade, verdade e glória a Cristo. Se isso sumiu, então talvez quem está pregando não seja de Deus.